Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, e agora nós vamos falar de uma parte de eletroquímica, tá? Vamos relacionar aí o potencial de uma pilha com a energia de Gibbs, joia? Então, em uma das aulas iniciais, né, desse curso, nós relacionamos aí o trabalho extra, né, que geralmente é o trabalho elétrico, tá? Com a variação da energia de Gibbs, né, que nesse caso que vai ser uma energia de Gibbs a gente vai acabar relacionando com a energia de Gibbs reacional, tá? Então a reacional a gente viu no último vídeo que ele é ΔG dividido pelo grau de avanço, né? Então se eu pegar esse grau de avanço e passar para cá multiplicando, ó, então o ΔG vai ficar a variação da energia de Gibbs reacional vezes a variação infinitesimal do grau de avanço. E aí, ó, eu posso pegar essa parte da equação aqui e substituir aqui no lugar do dG, né? Então o trabalho vai ficar a variação da energia de Gibbs reacional multiplicado pelo quanto a reação avança. Beleza? Então, esse trabalho elétrico, vocês vão concordar comigo que ele vai depender, né, ele vai ser função da quantidade de elétrons que passa. Afinal de contas, a energia elétrica, né, são elétrons transitando, né? Então, se eu quiser calcular esse trabalho de uma outra maneira, por uma outra equação, eu posso pensar o seguinte, ó. O número de elétrons, ele pode ser o coeficiente estequiométrico dos elétrons em uma reação eletroquímica vezes o grau de avanço. Como é que eu determino esse coeficiente estequiométrico? Ora, vamos ver essa reação aqui, por exemplo, ó. Ag mais ganha 1 molzinho de elétrons e vira Ag sólido. Aí o cobre, ele vai doar 2 mols de elétrons e vai virar cobre 2+. Aqui perceba que o cobre está doando 2 elétrons e a prata está recebendo apenas 1. Então eu tenho que multiplicar essa reação da prata toda por 2. 2, 2 e 2. Agora o cobre doa 2 elétrons e a prata, né, recebe 2 elétrons. Então qual que é o número de elétrons que está transitando no sistema? Ele sempre tem que ser o mesmo número, tá, gente? Não tem como o cobre liberar 2 elétrons e a prata receber só 1, não. Então aqui no caso, ó, nesse exemplo aqui, esse V aqui, ó, valeria 2. Tá joia? Agora, o número de elétrons é tranquilo de descobrir, mas a gente está interessado, na verdade, é na carga que esses elétrons, a carga elétrica, né, que esses elétrons vão disponibilizar aí pra gente poder fazer, produzir trabalho com eles, né? Independente do número de elétrons, você tem que estar pensando na carga. Olha só, a carga dos elétrons, então, vai ser a quantidade que eu tenho de elétrons vezes a carga de cada elétron, né? Ou a quantidade de mols que eu tenho de elétrons vezes a carga de 1 mol de elétron. Olha só, um elétronzinho só, a carga dele, o Millikan descobriu, que é 1,6 vezes 10 a 19, né? Um elétron, então, tem essa carga, que é 1,6 vezes 10 a 19. E se eu tivesse 1 mol de elétrons? Então, se cada elétron tem esta carga de 1,6 vezes 10 a 19, 1 mol de elétrons vai ter 1,6 vezes 10 a 19 multiplicado por 6,02 vezes 10 a 23, que é o constante de Avogadro, né? É a quantidade de unidades que se tem em 1 mol. Então, 1 mol de elétrons vai ter 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, né? Essa multiplicação aqui, ó, 1,6 vezes 10 a 19 vezes 6,02 vezes 10 a 23 é o que a gente chama de número de Faraday, né? Número de Faraday é a carga de um elétron vezes a constante de Avogadro. E eles chegaram nesse valor dessa maneira, ó. Um elétron tem essa carga. 1 mol de elétrons, que é 6 vezes 10 a 23, né? 6,02 arredondando fica 6, vai ter F, que é o número de Faraday, né? Esse número é aproximadamente 96.450 coulombs, tá? Então essa aqui é a carga disponibilizada por 1 mol de elétrons. Carga disponibilizada por 1 mol de elétrons. Joia. Então se eu pegar essa carga de 1 mol de elétrons e multiplicar pelo número de mols de elétrons que transitou, aqui na reação, por exemplo, transitou 2 mols de elétrons, né? Então, vezes o grau de avanço, então eu vou ter uma ideia melhor aí do trabalho que está sendo executado dentro da minha reação eletroquímica, né? Então, esse trabalho extra, ele vai ser o produto da carga que está passando pela pilha vezes o DDP da pilha. Então, se a pilha libera 2 volts e a carga é 10.000, então vai ser 2 vezes 10.000, né? Isso é o trabalho
executado aí dentro do processo eletroquímico, tá? Então a gente acaba chegando nesta equaçãozinha aqui, ó, que relaciona a carga com o potencial, né, e o grau de avanço da reação com o trabalho extra. Essa equação a gente vai chamar de equação 2, tá? E aí o que acontece? Eu vou igualar a equação 1 e a 2. Qual que é a equação 1? Equação 1 é essa equação aqui, ó, né? Ela tem esse termo aqui, ó, dWe, que é o trabalho extra. E a equação 2 também tem o dWe, tá? Então eu vou igualar excluindo esse termo, né, colocando o resto. Então igualando, ó, da equação 2 eu tenho esta parte aqui. Isso aqui veio da equação 2. E da equação 1 eu tenho esta outra parte aqui, né? Então as duas vão ter o grau de avanço e eu posso cortar o grau de avanço e chegar finalmente a esta equação 3 aqui, ó, que relaciona a energia de Gibbs reacional com a parte elétrica, né, com o potencial de pilha, com o número de elétrons, de mols de elétrons que estão transitando. E essa equação é importantíssima. Então vamos interpretar ela aqui, ó. Olha só. Se esse cara aqui for negativo, né, se ele tiver um menos aqui, ó, este menos dele vai cortar com esse, né? E aí eu consigo saber, por exemplo, ó, se o delta R, se o delta G de reação, se ele for negativo, significa que o processo é espontâneo. A gente tem visto isso desde o início do curso, né? E se ele é espontâneo, ó, automaticamente esse cara aqui, ó, ele tem que ser positivo, porque esse V, esse F é uma constante, esse V é um coeficiente estequiométrico, tá? Esse aqui ele não vai ter aquele negativo ou positivo, dependendo se for reagente ou produto. Ele vai ser só o coeficiente puro, né? Então esses dois caras aqui são positivos. Tanto o V quanto o F são positivos. Então automaticamente esse potencial da pilha é positivo. Então sempre que você vê um potencial de uma pilha, se for calcular, se der positivo, significa que o processo é espontâneo. Significa que você não tem que fornecer energia para aquela reação acontecer, tá? Então o primeiro ponto é esse. Outra coisa é que dá para você calcular esse potencial aqui, ó, se você montar uma pilha. Porque na hora que você monta a pilha, você toma conhecimento do potencial da pilha, né? Esse potencial ele vai ser o ΔG de reação dividido por VF, né, por menos V vezes F. Então dá para você obter esse valor aqui, ó, se você não souber calcular ele, se você montar a pilha. E se você conhecer as composições, ou seja, se você conseguir calcular esse cara aqui, ó, para uma determinada composição, né, de maneira inversa, você vai conseguir saber qual que seria o potencial de uma pilha montada com aqueles componentes que você trabalhou, né? Então, se você tiver as composições e souber calcular o ΔG, você obtém o potencial da pilha. Se você quiser saber o ΔG e não tiver como calcular, você pode montar a pilha e obter o ΔG, né? Uma via de mão dupla, tá? Aqui está mostrando, galera, nesse gráfico, como é que o potencial, né? O potencial de uma pilha varia de acordo com a energia de Gibbs de reação, ó. Nesse caso aqui, ó, significa que a energia de Gibbs de reação ela é negativa. Então o processo espontaneamente aponta nessa direção aqui, ó, até que a variação da energia de Gibbs seja zero, né? Ele sempre vai tender para uma menor ΔG de reação, tá? E quando esse ΔG de reação zera, o potencial da pilha também tem que zerar. Então, quando que uma pilha para de funcionar? Quando o ΔG de reação dela chega no ponto mínimo, chega no seu valor zero, ok? E olha só, quando o potencial, o ΔG, é positivo, então o potencial da pilha vai ser negativo. O potencial da pilha negativo significa que você precisará gastar energia para uma reação acontecer, né? E todos eles apontam sempre aí, ó, para o menor ΔG possível, tá? Então, naquela equação que a gente chegou aqui em cima, ó, nessa equação, se eu resolver isolar o potencial da pilha na equação 3, eu vou chegar nesta equaçãozinha aqui, ó. E eu sei que esse potencial, esse ΔG de reação aqui, ó, ele pode ser escrito para situações diferentes, por exemplo, se eu quiser saber numa temperatura fora da temperatura padrão, ele pode ser escrito com esta equação, ó. ΔG de reação vai ser o ΔG padrão mais RT ln de Q. Esse Q aqui é uma relação entre as atividades do produto e do reagente, se a gente bem se lembra, ó. Atividade dos produtos elevada ao coeficiente estequiométrico
dividido pela atividade do reagente elevado ao coeficiente estequiométrico do reagente. Né? A gente acabou de fazer isso no vídeo anterior aí. Então, eu posso, no lugar de colocar esse ΔG aqui, ó, eu posso colocar esta soma que aqui está. E aí eu chego na seguinte relação, que o potencial da pilha é menos, né, ΔG de reação padrão mais RT de Q, sobre VF. Né? Esse menos veio lá da equação inicial, lá da equação 3. Tá? E aí eu separo, né, essa soma aqui em duas partes. Aí eu vou ter essa parte aqui, ó, que acaba, gente, ó, quando eu estava usando o ΔG de reação comum, ele era igual ao potencial da pilha. Agora que eu estou usando o ΔG padrão, então esse ΔG padrão sobre o VF, ele vai me dar o potencial padrão da pilha, tá? Esse potencial padrão é aquele que a gente calcula lá no ensino médio, né? Por exemplo, você tem uma tabelinha lá com vários potenciais padrões. Vamos colocar uma aqui, por exemplo. É o potencial padrão de redução do cobre. O potencial padrão dele vale mais 0,34. O do zinco. Potencial padrão de redução do zinco. Oh, meu Deus, coloquei cobre. Do zinco. Ele é menos 0,76. Então, se eu quiser saber qual vai ser o potencial de uma pilha de cobre e zinco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Dentre esses dois valores que aqui estão, ó, o potencial maior vai ser o do cobre, que é mais 0,34. Menos o potencial menor é o do zinco, que é menos 0,76. Então esse potencial padrão dessa pilha montada, né, se ela fosse montada na condição padrão, seria de 1,1 volts. Aí eu pego esse valor aqui e substituo ele aqui em cima, tá? Só que muitas vezes sua pilha não está nas condições padrão. E quais são as condições padrão? 25 graus Celsius, 1 bar, e a concentração das soluções, se você estiver trabalhando com soluções, a concentração das soluções é de 1 mol por litro, tá? Então nesse aqui, ó, você vai substituir as atividades aqui, ó, por concentração ou por pressão parcial. Se for pressão parcial vai ser 1 bar, a padrão, e se for concentração, 1 mol por litro. Tá? E aí você tem essa parte adicional aqui, ó, para você saber o quanto que o potencial da sua pilha difere do potencial padrão. Tá? Essa parte adicional vai ter o RT sobre VF ln de Q. Aí uma interpretação legal que dá para a gente tirar dessa equação aqui, ó, que é chamada de equação de Nernst, tá? Importantíssima, é que a gente consegue saber qual vai ser o potencial da pilha se você mudar a temperatura, por exemplo, ou se você mudar a composição do sistema. E a composição do sistema de uma pilha, ela muda com o passar do tempo, né? A gente vê lá na estrutura da pilha de zinco e cobre, por exemplo, que a concentração de zinco 2+, na solução começa a aumentar demais, a concentração de cobre 2+, do outro lado da pilha de Daniell, começa a diminuir demais. Então a concentração varia, e essa concentração variando, ela vai mudar, né, vai influenciar aqui, ó, no potencial final da pilha, né? Essa equaçãozinha aqui, gente, ó, ela é utilizada no pH-metro, né? O pH-metro usa ela para poder descobrir o valor desse Q aqui, ó, e com esse Q, o pH-metro ele consegue saber a concentração do íon H+, certo? Ele monta uma pilha entre o íon H+, e um outro componente que está lá dentro do eletrodo. E com essa diferença de potencial aqui, ó, ele consegue saber o valor desse Q, e com esse Q, ele mede quanto que você tem de H+ em um processo e te cospe isso, né, como um pH, tá? Então, simplificando esses valores aqui, ó, porque aqui esse R é constante, né? O T, por exemplo, você pode colocar para uma temperatura específica. No caso aqui, por exemplo, 25 graus Celsius, que é uma temperatura muito utilizada, né, a temperatura padrão. E o F também é constante, que é a constante de Faraday, né? Então, para essas condições, para 25 graus Celsius, a equação se resume a isso aqui. Então, se você tiver, por exemplo, se sua pilha parar de funcionar, para você saber qual que vai ser a concentração que sua pilha vai parar de funcionar, às vezes o aluno me pergunta, Rafa, e quanto que eu sei que a pilha parou? Ó, se a pilha parou, significa que o potencial dela, né, é zero. Significa que entrou em equilíbrio a reação. Então, se esse potencial é zero, você substitui esse zero aqui dentro, ó. E aí você vai chegar nesta reação aqui, ó. Se está em equilíbrio, aí você não vai usar mais o Q. Lembra? Quando está em equilíbrio, a gente começa a usar o K.
tá? E aí, para eu saber esse K, ou seja, para eu saber a constante de equilíbrio de uma pilha, olha a força disso. É só eu trabalhar dentro desta equação aqui, ó, isolando o valor de K. Então você consegue descobrir quais são as concentrações, né, com o K, ou qual que é a constante de equilíbrio, que a pilha vai parar de fornecer energia. Então é uma equação muito importante, uma equação fortíssima, essa equação de Nernst, tá? Grande abraço.